Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão e querida irmã que nos acompanham pela página do Facebook do Santuário, um bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a esta nossa novena, hoje, dia 30 de junho, último dia do mês, novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa novena perpétua. Sejam todos bem-vindos, você que está entrando, você que está aqui neste santuário, com um número menor de pessoas, mas estamos aqui para agradecer, para pedir. Você também da sua casa, chame a sua família para colocar a sua intenção. Compartilhe esta nossa live para juntos, nesta sintonia de oração, de fé, e pedindo sempre a intercessão da Mãe, nós possamos ser agraciados pela sua bênção, pela sua intercessão a seu Filho Jesus. Queremos também colocar algumas intenções pelas quais nós estamos rezando neste momento. Pelos nossos falecidos, Nelson José da Cunha, Neila Silva Pimentel, Esmeralda Rodrigues, Aurelina Vieira Araújo, Olívia Trundes, Cacilda Alves, Eduardo Souza, Mara Rúbia Oliveira da Silva, Caio Rodrigo Oliveira da Silva, Pedro Fernando, Carminho Oliveira Fernandes. E em ação de graças pela passagem do aniversário de Carlos Alberto Damasceno da Silva, hoje fazendo 65 anos de vida. Louvando a Deus pela vida, pedindo sempre dele a saúde, a felicidade, principalmente que ele a cada dia aumente a nossa fé. Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Manaus, a você que nos acompanha, que está entrando nos meios sociais do Facebook, estamos diretamente daqui do Santuário de Nossa Senhora Aparecida para rezar nossa novena perpétua em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sejam todos bem-vindos, meu irmão e minha irmã. Então, nessa sintonia de fé, de esperança, de confiança em Deus, pedimos que coloque o seu pedido, a sua intenção. Rezamos por todos que sofrem à margem da sociedade, todas aquelas pessoas que pedem a nossa oração, Hoje vamos lembrar de todos eles, pedindo a intercessão da Mãe. Com alegria, esperança, confiança no Deus da vida, vamos receber o nosso celebrante, o nosso presidente, Padre José de Moura, cantando alegremente, e ficamos de pé para iniciarmos a nossa novena. Socorro que faz
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, você que reza conosco esta primeira novena, sejam todos bem-vindos nessa graça de Deus, celebrar Maria, que é canal, presença viva de Jesus Cristo, apontando na nossa história. Com alegria, iniciemos nossa celebração, digamos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nessa devoção, nessa fé que nós temos, pelo exemplo e a figura de Maria, iniciemos a nossa primeira novena. Primeira oração. Ó Mãe do perpétuo socorro, eis-nos aqui a vossos pés, pobres pecadores que recorrem a vós e põem em vós sua confiança. Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de nós. Sabemos que todos vos chamam o refúgio e a esperança dos pecadores. Sede, pois, também o nosso refúgio e a nossa esperança. Socorrei-nos pelo amor de Jesus Cristo. Dai a mão a pobres pecadores que se vos entregam e se consagram para sempre ao vosso serviço. Louvamos e agradecemos a Deus que, pela sua misericórdia, inspirou-nos uma grande confiança em vós. Vemos nesta confiança o penhor de nossa eterna salvação. Confessamos que temos caído muitas vezes em pecado por não termos recorrido a vós. Mas com vosso socorro seremos sempre vitoriosos. Sabemos que nos haveis de ajudar se nos recomendarmos a vós. Mas nas ocasiões perigosas tememos não vos invocar e causarmos assim a perda da nossa alma. Nós vos pedimos encarecidamente que nos concedais a graça, quando o demônio nos tentar, de recorrermos a vós repetindo: ó Mãe do perpétuo socorro, não permitais que percamos o nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda oração. Ó Mãe do perpétuo socorro, concedei-nos a graça de invocarmos sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem Dulcíssima e Puríssima, que o vosso nome seja doravante a inspiração de nossa alma. Ó nossa soberana, não tardeis em nos socorrer quando vos invocarmos, pois em todas as tentações que nos assaltarem, em todas as nossas necessidades, nunca deixaremos de vos invocar, repetindo sempre: ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente a nossa alma, quando pronunciamos vosso bendito nome, quando pensamos em vós, agradecemos ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o nosso bem. Mas não nos contentaremos em pronunciá-lo com amor. Queremos que o amor que vos dedicamos nos lembre sem cessar que vos devemos invocar, ó Mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira oração. Ó Mãe do perpétuo socorro, sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrerdes em todas as nossas misérias. Sois a advogada dos pecadores mais abandonados,
que a vós recorre. Socorrei-nos, pois, que a vós nos entregamos. Nós vos recomendamos a nossa eterna salvação. Pondo-nos no número dos vossos servos mais dedicados, tomai-nos debaixo de vossa proteção. Isto nos basta. Se nos socorrerdes, nada temeremos, porque nos alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temeremos mesmo o nosso juiz Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Tememos somente deixar por negligência de nos recomendarmos a vós, e assim causarmos a perdição de nossa alma. Ó nossa soberana, alcançai-nos o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrermos sempre a vós, ó Mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta oração. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, nossa Mãe, a vós que sois a Mãe do Senhor Jesus, a Rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorremos hoje nós, que somos os mais miseráveis de todos, aos vossos pés nos prostramos, ó grande Rainha, e vos damos graças por todos os benefícios que até agora nos tendes feito, especialmente por nos haverdes livrado do inferno, por nós tantas vezes merecido. Senhora amabilíssima, nós vos amamos e pelo amor que vos temos, prometemos servir-vos sempre e fazer quanto possamos para que todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, pomos todas as nossas esperanças, toda a nossa salvação. Aceitai-nos por vossos servos e acolhei-nos debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-nos de todas as tentações ou impetrai-nos forças para vencê-las até a morte. A vós suplicamos o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós esperamos alcançar uma boa morte. Ó Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogamos que nos ajudeis sempre, mormente no último instante de nossa vida. Não nos desampareis enquanto não nos virdes já salvos no céu, a bendizermos a vós e cantarmos as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim esperamos, assim seja. Querido irmão e querida irmã, convido a todos a rezarmos pelos nossos doentes e idosos. Ó Mãe do perpétuo socorro, vede quanto sofremos nas doenças, enquanto nosso corpo sofre, também nosso coração se aflige, perdemos até a coragem de rezar, não encontramos alívio, nem mesmo na companhia de parentes e amigos traz conforto para nós. Começamos a perder a coragem, a impaciência e a tristeza invadem o nosso coração. Nessas aflições, colocamos toda a nossa confiança em vós. Ó terníssima Mãe, vosso coração vai ter piedade de nós. Sim, Mãe bondosa, vós não nos abandonareis em nossas aflições. Dai-nos força e coragem para aceitarmos com paciência este sofrimento. Se for para o nosso bem, dai-nos a saúde do corpo, mas se for do agrado de Deus, que o nosso sofrimento ou mesmo a doença nos leve deste mundo. Aceitamos tudo, unidos com os sofrimentos e morte de Jesus. Pois sabemos, ó Mãe amável, que vós nos alcançareis a graça de fazermos o que Deus deseja de cada um de nós. Amém. Vamos cantar o nosso segundo hino, para assim recebermos a santa palavra de Deus. Ó Maria,
vossos filhos. Protegei, ó Maria, vossos filhos protegei. Sois estrela de bonança entre as trevas a brilhar. Sois farol de esperança a quem suga o negro mar. Vosso olhar Nos movei, vossos filhos. protegei, ó Maria, vossos filhos protegei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos e devotas da Mãe do Perpétuo Socorro, você que está aqui no santuário, você que reza conosco esta novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, este evangelho nós refletimos domingo agora na solenidade de São Pedro e São Paulo. Essas duas colunas da igreja, não é, que é modelo de evangelização, modelo de sermos discípulos de Jesus Cristo. E aqui nós ouvimos Jesus falar aqui aos discípulos, a fama de Jesus já está longe. Jesus vai para esta região de Cesareia, pagã, não é? E todo mundo já ouve falar de Jesus. Falam que Jesus é curandeiro, Jesus ressuscita os mortos, Jesus cura as pessoas enfermas de todo tipo de doenças. Então, a fama de Jesus já está longe. E Jesus faz como que tipo umas pesquisas, não é? Quem diz assim, vou perguntar realmente se essa multidão que me acompanha está compreendendo a mensagem que eu estou trazendo do reino de Deus. Porque Jesus tinha um jeito diferente para anunciar o reino de Deus e as maravilhas do reino de Deus. Então Jesus tinha uma palavra que encantava as pessoas.
não só as curas, mas ele incluía as pessoas no reino, enquanto aquela religião que estava aí, uma religião que oprimia, que dividia, que excluía, Jesus estava aí para unir, para fazer com que a pessoa se sentisse de fato ser humano, filho de Deus. Então ele tinha uma mensagem que encantava. E Jesus pergunta: o que dizem as pessoas aí fora? Quem é o filho do homem? E as pessoas diziam: olha, estão dizendo aí, mestre, que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Quer dizer, não agradou Jesus, porque eles não compreenderam a mensagem de salvação. Eles não identificavam nas atitudes de Jesus um filho de Deus, mas um profeta poderoso. Jesus, tudo isso, Jesus faz, são referências boas. Mas Jesus queria que as pessoas se identificassem como filho de Deus. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar a humanidade. Era essa identificação que Jesus queria que as pessoas identificassem. E para nós hoje, quem é Jesus? Cada um pode responder no seu coração, não é? Às vezes a gente diz que Jesus é nosso irmão, é filho de Deus, veio para salvar. Eu tenho fé em Deus, em Jesus Cristo, mas diante das tribulações, das perseguições e provações, esse Jesus se torna tão longe, tão distante, que nós não percebemos a presença dele na nossa caminhada de fé. Enquanto Maria nos apresenta Jesus, Maria diz: olha, façam tudo o que ele vos disser. É bom nós termos referenciais na nossa vida, exemplo do modelo do seguimento. Olha o que as pessoas diziam. Tinha esses profetas como um referencial da presença de Deus. É Elias, é Jeremias, é João Batista, que voltou, que ressuscitou e está fazendo milagre. São referências boas, mas a referência que nós precisamos ter na nossa vida é Jesus Cristo, Senhor da nossa história. E Jesus voltando para o seu grupo e dizendo: e vocês, que há 3 anos estão caminhando comigo, vocês têm mais elementos para te dizer quem é o Filho de Deus? Pedro, não é? Imbuído pela graça de Deus, pelo poder, pelo Espírito Santo, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejamos, olha, tu és o Messias. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa bruta, estúpida, semi-analfabeta, que não sabia praticamente de nada. Pedro não tinha uma referência, não é, para aquela cultura judaica daquela época. Simplesmente Pedro era um Zé Ninguém naquela cultura, como se dizem, não é? E foi justamente Pedro que Jesus chamou para confirmar os irmãos na fé. Foi Pedro que Jesus, delegou, não é? Essa responsabilidade grande de ser essa coluna da igreja. Ele fundou a igreja e deixou Pedro como esse representante, como esse animador dos irmãos que viriam, não é, a se converter, a aceitar a mensagem de salvação. Por isso que o cristianismo é essa religião, e a palavra religião significa religare, liga, não é? Não divide. Quantas religiões estão aí dividindo as pessoas, dizendo que é pela mensagem da salvação de Jesus Cristo? Não é de Deus. A religião verdadeira é aquela que liga, é aquela que agrega,
é aquela que perdoa e que reconcilia uns com os outros, não aquela que divide, não aquela que condena, não aquela que subjuga o irmão e a irmã na sua caminhada de fé. Esse tipo de religião para Jesus Cristo não existe. Existe aquela religião que ele fundou e deixou Pedro como seu representante. Quantos católicos falam mal do Papa Francisco? Se nós fizermos uma retrospectiva dos papas, começando pelo Papa Francisco, o nosso atual Papa, vai dar lá em São Pedro, o primeiro Papa escolhido por Jesus Cristo. E nós temos muitos católicos, não é? Que falam mal dos seus pastores, falam mal do Papa, dizem com essa consciência, essa concepção protestante, que o Papa é a besta fera, não aceitam a mensagem do Papa Francisco. Vejamos, se nós não estivermos em comunhão com o Papa e com a igreja, nós estamos excluídos da graça de Deus. Não é Deus, Jesus, que exclui, somos nós, pela nossa ignorância na fé, não aceitamos os conselhos, a orientação da igreja. E aí Jesus escolheu Pedro, pescador. Jesus confunde, ele chama os fracos para confundir os intelectuais, os entendidos, não é? Jesus chamou Pedro. Pedro, quando ele queria dizer as coisas, ele não pensava, ele dizia, meio que intempestivo, ele dizia, do jeito dele. Que bom dia que nós fôssemos como Pedro também. Olha, vejamos, Pedro negou Jesus, eu não conheço este homem, não é? Pedro fez tanta coisa errada na presença de Jesus, Jesus não condenou, Jesus acolheu. Quantas coisas erradas nós temos feito na nossa vida? Nossos pecados, falsidade, prepotência, orgulho, julgar o próximo sem termos condições. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vejamos que quando Jesus se refere à igreja, Jesus ele usa o singular. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quando ele vai se referir às outras coisas, ele se refere ao plural. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha só, e as portas, ele usa o singular, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ele volta para o singular de novo, ele faz esse jogo, não é? De palavras, no singular e no plural. Porque quando ele se refere igreja, é esta igreja que ele fundou. Quando eles falam outras coisas que estão indo contra esta igreja que ele fundou, ele usa o plural. As portas do inferno, olha, as portas, são várias tendências que querem destruir essa igreja. Não prevalecerá contra ela. Por isso que eu te digo, Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra, também será desligado no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não estivermos em comunhão com esta igreja, fica difícil nós conquistarmos a vida eterna. Maria, ela nos ensina a sermos testemunha do reino de Deus, a entregar a nossa vida. Vejamos que Paulo e Pedro, essas duas colunas da igreja, entregaram suas vidas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que não era digno de ser crucificado como seu mestre. E Paulo, ele foi decapitado. Os dois entregaram as suas vidas pelo reino de Deus. E Paulo, escrevendo nas cartas, não é? Ele diz, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. E o justo juiz me dará naquele dia a coroa imperecível. Que dia? O dia em que nós nos apresentarmos diante dele. Guardar a fé. Quantas pessoas que deixaram a fé, largaram a igreja, hoje professam outras fé,
não esta fé que Pedro e Paulo professaram, confessaram, e nesta igreja, nesta fé, derramaram o seu sangue. Precisamos sermos católicos verdadeiros, autênticos, não termos medo de nos identificarmos mesmo a nossa identidade cristã católica. Nós temos vergonha muitas vezes de dizer que sou católico, porque nós somos muitas vezes, diante do protestantismo aí do mundo lá fora, temos medo de sermos questionados da nossa fé, principalmente quando se refere dos santos, esses referenciais da graça de Deus. Não precisamos termos vergonha de professar nossa fé, um só batismo nesta igreja, onde nós temos colunas referenciais, como Maria, Pedro e Paulo, e tantas outras pessoas que vendo, seguindo, ouvindo esse evangelho, encarnaram nas suas vidas o reino de Deus. Por isso peçamos nesta celebração, nessa novena, que hoje abre, e com essa graça de Deus, essa situação vai passar, já está passando. É necessário acreditar, não se desesperar, mas termos confiabilidade e confiança em Deus, como aqueles primeiros cristãos, que não pensaram duas vezes em entrar naquele coliseu e ser devorado por aqueles leões, pela fé que acreditava em Jesus Cristo, pela fé que nós acreditamos em Deus, depositamos, vamos passar. Ele é um Deus do impossível. Maria trouxe Jesus ao mundo, é o exemplo de Maria que nós também seguimos os seus passos. Quando ela diz, façam tudo o que Ele vos disser, é seguindo a pegada dos seus filhos, seguindo as pegadas de seu Filho Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Que Nossa Senhora, junto a seu Filho, interceda por cada um de nós, nas nossas aflições, nos nossos problemas. Quantas pessoas estão desempregadas, angustiadas, e agora, depositemos com fé, nos curvamos diante de Jesus Cristo, entreguemos a nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir do nosso coração. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, fadigados, sem condições de vida, de perspectiva de futuro. Vinde a mim que eu aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração, não é? Nos entreguemos, peçamos com fé, com confiança, que Jesus sabe do que você precisa, e Ele vai te dar, quando nós pedimos com fé. E Maria já está intercedendo por cada um dos seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a Jesus, nossa Santa, que se consagra sobre o altar, e aos vossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, que é o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus,
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, devotos e devotas da Mãe do Perpétuo Socorro, você que reza conosco esta novena e faz agora esse momento de adoração a Jesus Cristo sacramentado, aí em sua casa, fazendo da sua casa essa igreja doméstica, esse altar para receber Jesus Cristo na sua vida, na sua família. Nos apresentemos com o coração contrito e humilde, nos coloquemos diante de Jesus Cristo, tudo aquilo que nos canaliza da graça de Deus acontecer na nossa história. Todos os momentos ruins, de provações, de perseguição, desemprego que nos angustia, nos coloquemos diante da sua presença. Ele está aqui para nos acolher, para nos ouvir. Ele sabe do que nós precisamos. Fale com Ele. Conte tudo aquilo que está te afligindo nesse momento. Ele é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, sem esperança. São tantas coisas negativas acontecendo e a gente olha, parece que não vai ter mais fim. Nos coloquemos diante da sua presença. Converse com Ele e deixe Ele falar no silêncio do teu coração. Ele sabe do que nós precisamos. Por isso Ele nos convida a nos colocar diante da sua presença. Como é bom estarmos diante da sua presença, colocar tudo aquilo que nos distancia do seu amor, da sua graça. Maria nos ensina, Maria trouxe Jesus ao mundo. Tragamos Jesus ao nosso coração, mais próximo de nós. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aí na sua casa para também te ouvir. Por isso cantemos: todo joelho se dobrará e toda língua professa que Ele é o Senhor da nossa história. Não tenhamos vergonha de dobrarmos, de nos colocarmos de joelho, com humildade e sinceridade de coração e conversarmos com Ele, porque nada nos vai separar do seu amor, da sua amizade para conosco. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e
louvores divinos. Bendito seja. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o divino Espírito Santo, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita fé e confiança, rezemos a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, vivo ressuscitado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, você que reza conosco esta novena, juntos aqui no santuário, vamos fazer também a nossa consagração, aquela que disse sim ao projeto da salvação, aquela que disse façam tudo o que Ele vos disser. Cantemos a nossa devoção a Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Oh, minha Senhora, da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Caríssimos irmãos e irmãs, devotos e devotas da Mãe do Perpétuo Socorro, com a graça e a misericórdia de Deus, nós estamos voltando aos poucos às nossas atividades pastorais aqui no nosso santuário. No próximo dia 7, não é? Dia 7 vai ser a primeira novena, de fato, aberta para os fiéis virem aqui celebrar conosco a Mãe de Jesus Cristo, aquela que nos leva e nos compreende adiante da nossa caminhada de fé a Jesus Cristo. Os horários, todos os horários vão estar avisando, começa às 6 horas, 9, 12, 15, 18 e 20 horas, tá bom? Às 6 horas da manhã e às 12 horas e às 6 horas da tarde, às 18 horas, são celebrações com missa. Não muda esses horários que já estavam com missa. Aí, se Deus quiser, isso vai passar e já está passando. Aí vamos voltar aos nossos horários normais, como eram de costumes, tá bom? Mas vamos manter sempre unido na fé, na esperança, não perder a nossa confiabilidade em Jesus Cristo. Sempre tem alguma coisa que a gente tira diante dessas tribulações que nós estamos passando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós as suas bênçãos por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e permaneçam em paz. Que o Senhor Jesus Cristo nos acompanhe. Graças a Deus. Tenhamos uma ótima e abençoado dia.